Glória a Deus. Queridos, eu quero ministrar uma palavra. Eu estava com saudade de estar aqui, sinceramente. A gente tem viajado bastante, mas eu creio há um propósito de Deus nisso, que a gente tem sido bênção, eu e minha esposa, por onde a gente tem andado, pelo menos o que a gente tem ouvido as pessoas falar. Para começar essa ministração, eu quero fazer uma declaração de amor. É difícil eu fazer uma declaração de amor, eu não sou muito emocional, mas eu quero fazer uma declaração de amor a essa igreja. Eu amo essa igreja, eu acho essa igreja sinceramente fantástica, e eu não estou falando desse prédio, eu estou falando de você, viu? Então, eu não sei você, mas quando eu faço uma declaração de amor, normalmente a outra parte também faz uma declaração assim, né? Mas, obrigado. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, com toda sinceridade eu estou falando. Ao meu entender, tem pessoas aqui que, assim, eu nutro uma admiração tão grande por certas pessoas aqui, em todas as viagens e por onde a gente já andou, já pastoreou igrejas, eu penso que nós temos pessoas muito, muito, muito especiais aqui entre nós. Eu realmente, assim, sou pastor dessa igreja com muita satisfação, porque eu vejo um grande potencial na comunidade evangélica cristã de Cabo Frio. E esse potencial, quem representa esse potencial é você, amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, eu vejo um grande potencial em você. Quantos acabaram de falar a verdade para a pessoa que está ao seu lado? Diga amém. Amém. Que bom. Prestou atenção se a pessoa do seu lado falou amém? Porque ela estava falando a respeito de você. O que inspirou essa mensagem que eu quero ministrar, que eu vou ministrar agora, é esse entendimento do potencial que a comunidade evangélica cristã de Cabo Frio, com seus núcleos, né, junto com São Pedro, junto com Jardim Esperança, junto com Búzios, e outros núcleos que surgirão, tem. Então, essa mensagem está inspirada na minha fé, na minha certeza, esse texto que a pastora Sônia leu, a firme convicção que eu tenho, que essa igreja, a nossa igreja, ela tem muito potencial para crescer, para multiplicar, para se especializar, para ganhar mais ainda em excelência. Eu acredito plenamente no potencial dessa igreja. Eu repito mais uma vez, quando eu falo de igreja, eu não falo da organização, eu falo de nós, amém? Então fala para a pessoa que está ao seu lado de novo, você tem um grande potencial. Nós vamos ler, para começar, um texto bastante conhecido. Eu gosto muito desse texto que nós vamos ler, porque você, nem eu, nós precisamos ser teólogos para entender o que a Bíblia está dizendo. É certo que tem outras interpretações, aliás, tem pessoas que pegam uma coisa e conseguem ver tantas coisas, né? Pegam uma palavra e dão uma volta, mas eu gosto muito de ler a palavra do jeito que ela está escrito ali. Às vezes as pessoas querem assim forçar um pouco a barra, sabe? Querem, quando Jesus falou isso, na verdade, o que ele quis dizer é outra coisa, mas eu acredito que Jesus era uma pessoa bastante simples. Quando ele falava as coisas, elas são para a gente entender exatamente do jeito que ele falou. Eu não acredito que a gente tem que olhar de um lado, de outro, sabe, e imaginar, e poderia ser, e também tem a possibilidade. Eu acredito que quando Jesus falou, ele falou exatamente, ele quis dizer exatamente o que ele falou. Então esse texto que nós vamos ler, que eu gosto tanto, ele não deixa muita abertura para interpretação, é simplesmente qualquer criança até entende esse texto. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia
em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Interessante, e uns anos atrás, talvez 7, 8 anos atrás, aconteceu a primeira vez que um pastor, depois de uma pregação, chegou para mim e ele falou o seguinte: poxa, Ralph, essa mensagem sua foi bastante simples. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu não tomei como elogio. Eu não fiquei muito feliz com aquilo que o pastor tinha falado para mim. Porque quem quer ministrar uma palavra simples, né? Eu queria ter revelações, a pessoa chega, pastor, de onde o senhor tirou essa palavra? Que coisa! Mas hoje, aconteceu ontem de novo, ontem de manhã, eu estava no Rio Grande do Sul ainda, o pastor principal da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero te agradecer por esta palavra simples. Hoje para mim é um elogio, eu tomo como elogio, porque ontem de manhã Deus moveu tanto, tocou tão profundamente em algumas pessoas através de uma palavra simples. Porque quando eu leio os ensinamentos de Jesus, eu vejo palavras simples. Eu vejo Deus falando sobre ovelhas, eu vejo Deus falando sobre aprisco, eu vejo Jesus falando sobre um semeador, eu vejo Jesus usando coisas do cotidiano que todo mundo sabia entender. Então aqui no capítulo 13 de Mateus, nós vamos ler a parábola do semeador. Era uma parábola, era uma história que Jesus está contando para nós entendermos como funciona o reino de Deus. E eu tenho certeza, você vai entender plenamente, sem falar grego, sem falar hebraico, sem conhecer as origens das palavras, você simplesmente vai entender o que Jesus está falando. Vamos ler a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora pula para o versículo 18. Olha só, Jesus explicando. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, um maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Glória a Deus. Não é difícil de entender o que Jesus está falando. Então, queridos, nós temos 4 sementes. Na verdade, a semente, ela é uma só, é a palavra de Deus. Ela está sendo semeada como ela está sendo semeada hoje à noite.
Mas o que muda e o que define o que vai acontecer com a palavra de Deus não é a palavra em si. A semente, as 4 sementes é a mesma coisa, é a palavra de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é a palavra de Deus. O que muda são os solos, e aqui a Bíblia diz, Jesus falou de 4 possíveis solos aonde essa semente vai cair. Jesus fala à beira do caminho, depois ele explica, aliás, ele fala à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram a semente. Então depois tem a explicação que esse pássaro é um simbolismo do próprio diabo, que vem e arranca a palavra do coração das pessoas, a semente morreu. Fala para a pessoa que está ao seu lado, morreu. A segunda semente, que é a palavra de Deus, ela cai em solo pedregoso. Jesus depois explica que são as pessoas que recebem a palavra com alegria, quem sabe até entrega a vida para Jesus, mas depois, por causa da palavra, vem algumas implicações, as pessoas entendem, poxa, minha vida, eu vou ter que mudar algumas coisas na minha vida, vem perseguição não com arma nem com faca, mas perseguição, porque vai ter que, quem sabe na escola você vai ser chamado de Bíblia, ou as pessoas vão escarnecer de você, em você, ou de você, não lembro, de você. E a Bíblia diz que são essas que não tiveram raiz, vêm essas coisas e então abandonam a fé. E a semente morreu. Fala para a pessoa que está ao seu lado, morreu. A terceira é aquela que foi semeada entre os espinhos, e ela cresceu, ela chegou a brotar, mas os espinhos, eles cresceram juntos, e sufocaram essa semente, e ela ficou infrutífera, mas ela não morreu, ela está lá, a planta nasceu, está lá, mas não está dando fruto, ela está viva. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ela está viva. E a quarta finalmente caiu em boa terra, deu fruto 30, 60 e 100 vezes mais, e ela está viva. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ela está viva. Então, 4 sementes, 2 morreram e 2 estão vivas. Dá uma olhada na pessoa que está ao seu lado, se ela está viva. Está todo mundo vivo? O fato que você está aqui, talvez não para os nossos convidados, que estão aqui pela primeira, segunda vez, mas o fato de você estar sentado nesta cadeira onde você está, já demonstra que você faz parte, que a palavra tem um efeito e você faz parte das últimas 2 sementes. Você está vivo, a sua semente não foi roubada, o diabo não roubou a sua semente. E também você está aqui, você já decidiu na sua vida, desta estrada eu não me desvio mais, eu vou permanecer com Jesus toda a minha vida, eu não vou deixar que a perseguição, que as circunstâncias roubam a minha fé. Quantos já decidiram firmemente isso na sua vida? Então, inevitavelmente, porque as 2 primeiras sementes, elas morreram, a palavra morreu, o diabo levou, a pessoa nem creu, ela ouviu, mas não entendeu, e ela não se interessou, a semente morreu. A segunda, vieram depois algumas implicações que a vida cristã tem no nosso dia a dia, e as pessoas não aguentaram, e eles foram, então, abandonando a fé. Mas você não abandonou a fé, você está aqui. Amém? Fala com toda a disposição do seu pulmão, eu estou vivo. Eu estou vivo. Glória a Deus, que bom que você está vivo. Agora, eu quero focar na terceira semente. Aliás, nem na terceira semente, mas no terceiro solo que ela caiu, porque a semente é sempre a mesma. A semente, Deus não seria Deus, Ele dá, se não fosse assim, porque Ele dá a mesma oportunidade para todos, a palavra sempre é a mesma. É o nosso coração, o solo do nosso coração, que faz a diferença, o que vai acontecer. Eu quero ler de novo o que a Bíblia diz aqui no versículo 22 do capítulo 13 de Mateus, sobre a terceira semente. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas
a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Eu também vou ler o mesmo versículo, a mesma passagem, no Evangelho segundo Marcos e também segundo Lucas. Em Marcos está em capítulo 4, versículo 18 e 19. A mesma parábola, mas tem alguma conotação diferente. Olha só, Jesus fala o seguinte: outras ainda, com a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Lucas capítulo 8, versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Queridos, o que isso tem a ver conosco? São mencionadas 4 coisas que têm o poder para sufocar a palavra de Deus em nós, tornando a palavra infrutífera em nossa vida. 4 coisas. Interessante. O que deixaram a coisa infrutífera? Você já plantou uma planta? Tem árvores frutíferas. Qual é o propósito de uma mangueira? É dar manga. Uma mangueira que você plantou no seu quintal, e você obviamente tem que esperar um pouco, alguns anos para ela crescer, e ela não dá manga, ela não perde o seu propósito. Ela é infrutífera. Você vai ficar chateado com aquela mangueira, porque você plantou ela, porque você gosta de manga, e você quer que ela dê manga lá no seu quintal. Sim ou não? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você está acordado, meu irmão? Lembra que o nosso coração é o solo que vai definir o que vai acontecer na nossa vida. Se você está com o coração aberto aqui, eu creio que Deus vai falar com você. Por mais estranho que possa ser, Ele vai usar a minha vida para falar com você. E quem sabe a palavra de Deus vai poder cair em uma boa terra, e você vai sair daqui com sua mente renovada, e a sua vida será transformada. Queridos, sinônimos de infrutífero no dicionário: ineficaz. Você sabe que Jesus está falando de pessoas. Ele usou essa parábola, essa explicação de semente, de semeador, de solo, mas ele está falando de atitudes do coração, ele está falando de pessoas, ele está falando de vidas, ele está falando o que pode acontecer, o que infelizmente está acontecendo. Então preste atenção. Quando a Bíblia diz que essa semente ela pode se tornar um infrutífero, sinônimo de infrutífero significa ineficaz. Significa que é possível estar dentro da casa de Deus. Você está dentro da casa de Deus, a sua semente não morreu, você está vivo, mas a sua fé ou a sua vida no reino de Deus está sendo ineficaz. Outro sinônimo: improdutivo. Outro sinônimo: que não dá resultado, frustrado. E o mais forte que eu penso: inútil. Sinônimo de infrutífero: inútil. Uma mangueira que não dá manga é inútil. Então olha só a seriedade. Desculpa, gente, estou achando uma movimentação hoje aqui. Se pudermos permanecer sentados e prestando atenção, gostaria muito. Eu não vou demorar tanto assim, pelo menos eu estou planejado para fazer isso. Tá bom? Desculpa aí, mas eu perco muita concentração, é um erro meu. Eu peço realmente a sua compreensão. Então, queridos, olha só a seriedade disso aí. É possível você estar plantado na casa de Deus, você não morreu, você está vivo, você está dentro da casa de Deus, você está indo ao grupo familiar, você, quem sabe, recebe até a discipulado, mas a sua vida está ineficaz, improdutivo, não dá resultado, é frustrante, é inútil. Meu Deus! Em João capítulo 15, versículo 1 e 2, Jesus falou o seguinte: eu sou a videira verdadeira.
E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A Bíblia também chama lá em Lucas, esse texto em capítulo 8, ele fala que ele usa uma expressão diferente, Lucas. Mateus e Marcos usaram a palavra infrutífera, mas Lucas usa uma outra palavra também interessante. Ele fala que os frutos não amadureceram. Então, o que significa isso? Eu já vi isso em árvores ou plantas frutíferas que às vezes fazem um ensaio de dar fruto, mas a maçã fica pequenininha, ela não amadurece. Ela dá, sabe, eu aprendi uma coisa com aquela quadrilha abençoada lá de Magé que a gente faz na festa da roça. Tem uma brincadeira ali, quando as duas fileiras estão assim, um de frente para o outro, aí aquela pessoa que está comandando a quadrilha de Jesus, ele fala assim, finge que vai, e agora vai. Tem gente que no reino de Deus é assim, e finge que vai, agora vai, olha, agora vai, 2014 é o ano, esse ano eu vou ser dirigente, mas todo mundo fica assim, opa, será que agora? Finge que vai, eu estou fingindo que vou. Então tem árvore frutífera que está assim, ela dá um frutinho, mas não chega a amadurecer o fruto. Das flores assim, opa, esse ano vai ser um ano de muita colheita. Mas quando chega não vamos ver, cadê o fruto? Finge que vai. Não chegou a amadurecer. E olha, eu gosto muito de prestar atenção nas palavras que a Bíblia usa. Olha que essas 4 coisas são capazes de fazer com a palavra de Deus em nossa vida. Essas 4 coisas são capazes de sufocar a palavra em nós. Sufocar. Deixa eu te explicar o que significa essa palavra. Sinônimos: abafar, fazer... Aliás, isso é o que o dicionário diz. Abafar, fazer perder a respiração. A palavra de Deus está conseguindo respirar na sua vida? Ou ela está abafada, sufocada? Olha só os sinônimos. Está pronto? O que a Bíblia diz para nós, o que é sufocar a palavra? Enfraquecer, estrangular, reprimir, dominar, afogar, afligir, angustiar, asfixiar. Essas 4 coisas são capazes de fazer isso com a palavra de Deus dentro de nós. Quantos já perceberam que nós estamos falando de algo bastante sério aqui? Essas não são palavras assim, eu quero ser todo dia, Senhor, asfixiado, é tão gostoso. Quando eu leio essas palavras, angustiar, afligir, eu já vejo o demônio. Então olha só que essas 4 coisas são capazes de fazer com a palavra de Deus em nós. Então eu quero agora caminhar por essas 4 coisas para, obviamente, nos levar a refletir sobre nós, sobre a nossa vida, se por acaso uma dessas coisas esteja sufocando a palavra de Deus em nós. Primeira coisa que esses textos mencionam são as preocupações da vida. As preocupações da vida são capazes de sufocar a palavra de Deus em nós. O que são as preocupações da vida? Primeiro, essa palavra é bem fácil de entender. Preocupação. Preocupação sempre se refere ao futuro. Você está preocupado com seu salário, você está preocupado se vai passar no concurso, você está preocupado com sua saúde, você está preocupado com sua área financeira, você está preocupado com seus estudos. Isso sempre se refere para o futuro. Você está preocupado, ou você se ocupa antes do tempo. Amém? Você já percebeu que é uma conjunção de 2 palavras em português. É pré, que significa antes, e ocupação, você já sabe o que significa. Preocupação é você se ocupar antes do tempo. Amém?
Então, olha só, preocupação são as dúvidas sobre amanhã. Como que vai ser amanhã? O que vai acontecer amanhã? Será que eu vou passar? Não vou passar? Será que eu vou ficar empregado? Não vou. Será que vou ser mandado embora? Não vou. Será que eu vou viver com saúde o resto da minha vida? Será que não vou? Quando a gente chega nessa idade que eu estou agora, qualquer dor que a gente já fica meio preocupado. Depende, dor de cabeça forte, eu acho que é um tumor na cabeça. É porque nós estamos chegando numa idade, 40, 50, 60 anos, que a conta da forma como nós vivemos está chegando. Quando a gente tem 20, a gente não se preocupa com nada, não é verdade? A gente corre, o coração às vezes bate um pouco mais forte, mas a gente esquece. Quando o coração dá uma acelerada na minha idade, eu já fico assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque as pessoas que têm um ataque de coração, um AVC, eu estou chegando nessa idade agora, é fulminante. A gente fala, o meu braço está dormente, é o esquerdo ou é o direito? Qual é? Mas as preocupações da vida são capazes de sufocar a palavra de Deus em nós. Eles têm esse poder. Eles chegam a ter poder o suficiente para deixar a gente dentro da casa de Deus. A gente é crente, mas infrutífero dentro da casa de Deus. Nós estamos vivos, mas essa preocupação, sabe? E o que vai ser amanhã? E será que eu vou ter uma coisa para comer? E será que vai ser meus filhos? E meu filho está doente, será que vai... Meu Deus, e essas preocupações, essa neurose que a gente vive hoje, de preocupação, mas quero te falar uma coisa. Ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém não é ninguém. Ninguém pode garantir o futuro para nós, a não ser Deus. Só Deus. Todos os nossos dias já estão escritos no livro da vida, e você não vai viver um dia mais, nem um dia menos. A Bíblia, ela fala muito forte contra a preocupação. Eu quero ler esse texto para você. Jesus fala sobre a preocupação. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Jesus diz o seguinte. Quem está aqui ouvindo a palavra de Deus? Amém? Amém. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, Jesus falando, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que eles? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, quero deixar bem claro, e você já nos conhece, eu não estou falando de você prevenir. Você pode ter a sua poupança, deveria ter, as suas economias, você pode planejar a sua vida profissional, eu estou falando de preocupação.
Porque a preocupação, eu tenho visto, queridos, várias pessoas sendo levadas, sufocadas pelas preocupações da vida, da saúde, das finanças, da educação. Uma lista de prioridade, vem um monte de coisas. Preocupação, não, porque pastor, eu tenho que me preparar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e vai. Preocupação com a vida, com a aposentadoria, com o casamento, com os filhos, com tanta coisa. Sufocando, afligindo, asfixiando a palavra e o propósito de Deus na vida das pessoas. Isso é sério. Fala para a pessoa que está ao seu lado, isso é sério. Eu quero te incentivar a fazer exercício físico. Quero te incentivar mesmo. Cuide do seu corpo. Pois não chega para mim com 40, 50 anos, pastor, o diabo é sujo. Previne. Não estou falando disso. Quantos estão entendendo que eu não estou falando disso? Não estou falando disso. Estou falando de preocupação. As preocupações da vida sufocam a palavra. Segunda coisa, que a Bíblia afirma, Jesus afirma. Quando Jesus afirma, quando a Bíblia fala uma coisa, a gente tem que abrir os ouvidos e ouvir. Ele fala, segunda coisa, o engano das riquezas é capaz de sufocar a palavra em nós. Interessante essa colocação. Ele não fala as riquezas, ele fala o engano das riquezas. O que é um engano? O engano é uma farsa, é uma ilusão. Isso que é um engano. Eu quero te falar uma coisa: as riquezas são uma farsa, as riquezas são uma ilusão. Qual é a ilusão que as riquezas dão para nós? Que a gente vai ter saúde, um bom plano de saúde. Mas, queridos, vai contar isso lá para a família do Bill, não, né, do Bill Gates, não, do outro que morreu, da Apple. Qual é o nome dele? Steve Jobs. Você quer ter uma pessoa que tinha mais dinheiro, milhões, bilionário, e quando veio problema de saúde, podia viajar o mundo inteiro, tinha dinheiro para ir para a lua, se quisesse, mas morreu em poucos meses. Engano. As riquezas, o dinheiro, prometem coisas para nós, mas é um engano, é a palavra que diz isso, o engano das riquezas. O dinheiro promete saúde, o dinheiro promete felicidade. Mas, queridos, eu conheço um monte de gente que tem bastante dinheiro e não é feliz. Agora, ele ajuda um pouco, não é verdade? É gostoso você não se preocupar, e aí vamos comer uma pizza? Vamos. E você vai ter um tempo legal com sua família, come uma pizza vegetariana para não pesar tanto no estômago. Mas o dinheiro ajuda. Mas dinheiro não traz felicidade. Mesmo. É engano. O dinheiro não traz bem-estar. O dinheiro não traz amigos verdadeiros. O dinheiro não faz nada disso. Por isso, fala para a pessoa que está ao seu lado, é Jesus que está falando. Jesus, não é o pastor Ralph, não é o pastor Márcio, não é a presidente da República, não é o cientista que descobriu uma coisa interessante, é Deus que está falando, e Ele chama as riquezas de engano. Engano, ilusão, de farsa da novela. Olha só o que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, agora presta atenção, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Porque o engano das riquezas tem o poder de sufocar a fé. E ele continua, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Meu Deus. É o que a Bíblia diz sobre as riquezas. Ela não fala isso sobre a prosperidade. Com a prosperidade de Deus,
não vem dor, não vem aflição. A prosperidade de Deus que nós queremos, amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: o engano das riquezas sufocam a palavra. Terceiro, anseios por outras coisas. Diz a Bíblia que são capazes, anseios por outras coisas, são capazes de sufocar a palavra. Anseio significa busca, desejo ardente, aspiração. Quem sabe são anseios até legítimos. Vou dar um exemplo bem doidão. Você sabe, em nome de Jesus, esse verão um dia vai acabar e nós vamos chegar no inverno. No inverno sempre acontece nessa região que aparecem alguns pinguins. Quantos aqui já viram um pinguim aqui na região? Esses pinguins, ele vem, coitado, vem todo desnutrido, não é verdade? Bombeiros têm trabalho, então, vamos supor que uma pessoa tem o desejo, tem uma busca de cuidar daqueles pinguins, cuidar deles e depois devolver para a natureza. É um anseio que a pessoa tem legítimo, sim ou não? Sim. Gente, tem pessoas que gastam milhões para salvar baleias. Você sabia disso? É um anseio, é projeto da vida. Eles buscam, eles vão na frente de navios pesqueiros, arriscam a sua própria vida para defender as baleias. Eu acho legal, sinceramente. Nós temos que cuidar da natureza, sim ou não? Mas a Bíblia diz que os anseios de outras coisas, eles também são capazes de sufocar a palavra. São legítimos muitas vezes. Mas eles, cuidado, porque eles são capazes, eles têm autoridade, eles têm poder para sufocar a palavra. E a última coisa, dos 4. Aliás, deixa eu só ler um texto bíblico para você em relação à ansiedade. Provérbios 12, 25. Diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A minha esposa fala bastante, o mal do século são as doenças psicossomáticas. Depressão é uma delas. Depressão muitas vezes é causado por anseios, desejos não satisfeitos. Esses anseios da vida são capazes de sufocar a palavra de Deus em nós. E a última coisa que é mencionado em relação à terceira semente: os prazeres desta vida. Tem um texto muito interessante, que eu penso, para mim é muito interessante, Eclesiastes 11, 9, que diz o seguinte, os jovens vão gostar desse texto: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Quantos já gostaram dessa palavra? Ah, não gostei não, pastor, eu quero ficar no meu quarto trancado, não quero fazer nada. Vou ler de novo. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. O versículo não termina aqui. Mas saiba, e olha quem fala é Salomão, o homem mais sábio do planeta, hein? Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Olha só, nós não fomos colocados aqui na terra para não desfrutar dos prazeres dessa vida. Você pode se divertir. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você pode se divertir à vontade. Ai de nós se a gente não se diverte. Ah, que vida chata. É verdade? Quando a gente às vezes fala prazeres da vida, a gente pensa logo, é sexo, orgia, drogas. Não, tem outras coisas que dão prazer na vida. Meu Deus, hoje está complicado. Mas eu quero te falar uma coisa.
Os prazeres da vida são gostosos, por isso são chamados de prazeres. Já, né? Não é assim, prazeres da vida, mas não é gosto. Claro que é gostoso. Porém, esses prazeres não contêm valor nenhum. Queridos, viver nos prazeres desta vida demonstra uma tremenda falta de fé que existe uma eternidade. Fazer dessa vida o máximo possível, desfrutar do máximo, sabe? E ganhar o maior a quantidade de dinheiro e se acabar com, já transei com tantas mulheres, eu já peguei tantas, sim, pai, eu já fiz isso, eu já viajei, e pá. No final da vida, não vai fazer diferença nenhuma. Quem vive nos prazeres da vida, não leva em consideração que existe uma eternidade. Salomão fala, aproveita a tua vida, só lembra que na eternidade você vai ter que prestar conta. Eu não acredito que ele falou assim, lembra meu filho, cuidado. Não, ele falou assim, não, aproveita mesmo a vida, mas leva em consideração que existe uma eternidade, onde as regras são diferentes, onde vai importar o que nós fizemos ou não fizemos aqui na vida. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Os prazeres desta vida são capazes de sufocar a palavra. Eu quero, para terminar, pintar um quadro animador diante de você. Pastor Márcio, quantas pessoas temos aqui? 246 pessoas. Já tinha me programado para fazer a conta com mais pessoas, mas, espera aí. Deixa eu pegar a calculadora. 246. 246. Aqui no salão, porque tem os pré-adolescentes ali embaixo, tem as crianças, né? Agora, 264, é isso? Meu Deus, 246. Nós temos hoje à noite aqui, entre nós, está alterando um pouco, porque tem gente indo e vindo, mas temos 246 pessoas aqui neste salão. À medida, segundo a palavra de Deus, Jesus falou, o potencial que está sentado nesse salão agora, é no mínimo 30 por 1, 246 vezes 30. Nós temos aqui agora, mesmo com essas cadeiras vazias, o potencial aqui neste salão. Se é que cada um é uma terra boa, e não está plantado, não está infrutífero, mas você é uma terra boa, profetiza sobre teu irmão, você é uma terra boa. E a semente caindo numa terra boa, no mínimo, segundo Jesus. Quantos acreditam em Jesus? Segundo Jesus, alguém que tem a palavra de Deus numa boa terra, no mínimo, é 30 por 1. Dentro desse salão, agora, nós temos o potencial de 7.380 pessoas. Se é que todos os corações são uma terra boa. Ou, eu não estou julgando ninguém, eu estou jogando para você pensar, ou você ainda está debaixo dos espinhos e não está dando fruto. Mas isso é o mínimo que Jesus falou, a medida mínima. Olha, alguém que recebe a palavra de Deus no seu coração, e o coração é uma terra boa, uma terra fértil, no mínimo, ele vai frutificar 30 por 1. Então, nesse salão agora, nós temos o potencial, segundo a Bíblia, segundo Jesus, de 7.380 pessoas, no mínimo. Se for 60, aqui agora temos o potencial de 14.760. Só 60 por 1. E
100 vezes mais, não é tão difícil, 246, vezes 100, 24.600 pessoas. Se é que o nosso coração é uma terra boa. Aí quantos ficam animados com isso? Eu fico animado. Eu comecei essa pregação falando que eu fico animado porque eu vejo tanto potencial nessa igreja. Eu vejo potencial para 7.400 e tantas pessoas, eu vejo potencial para 14.000 e tantas pessoas, eu vejo potencial de 24.600 pessoas agora sentados diante de mim. Por quê? Porque é um homem de fé. Não, porque Jesus falou que é isso que acontece quando a palavra de Deus cai numa boa terra. E eu creio que o seu coração é uma boa terra. Aleluia, glória a Deus. Então essa pregação eu não estou batendo não, eu estou querendo te animar. Ei, alô! O nosso potencial é muito maior do que está diante de mim agora. Fora que no núcleo de Jardim Esperança tem mais de 150 pessoas lá. Fora que tem mais 90 ou 100 pessoas agora na nossa igreja ali em São Pedro da Aldeia. Eu fico animado quando eu leio isso. Porque nós acabamos de cantar: nenhum inimigo nos resistirá. Eu não vivo numa utopia, seria bom. Eu acredito nessas coisas. Por quê? Porque Jesus falou, se a palavra cai em boa terra, no coração de uma pessoa, o coração é uma boa terra, vai frutificar 30, 60, 100 vezes mais. Glórias a Jesus. Vamos lá, comunidade evangélica cristã de Cabo Frio. Nós temos mais potencial do que esse. Vamos liberar esse potencial? Vamos pegar a espada do Espírito e cortar esses espinhos que têm sufocado? Estamos aqui plantados em nome de Jesus. Você vai morrer com Cristo, você vai para a eternidade com Ele. Mas você tem muito mais potencial, no mínimo, senão Jesus é mentiroso. 30 por 1. Medida mínima, 30 por 1. Intermediária, 60 por 1. Medida top, 100 por 1. Apesar que a Bíblia diz em outro lugar que o menor virá a ser 1000 e o maior uma nação inteira. Potencial, essa igreja tem potencial. Você tem potencial. Eu não fiz massagem no teu coração quando eu falei no início. Eu acho essa igreja fantástica. Eu vejo potencial, gente, acredite em mim, eu tenho andado por igrejas e eu muitas vezes nessas igrejas eu dou glórias a Deus pela comunidade evangélica cristã de Cabo Frio. Eu dou glória a Deus pelo pastor Júlio, pastora Mariana, eu dou glória a Deus pelo meu discípulo pastor Márcio e pastora Sônia, eu dou glória a Deus pelo pastor Kleber e pastora Marta, porque eu olho para outra e falo assim, meu Deus, porque eu vejo tanto potencial. Às vezes eu encontro com pastores e eu falo assim, rapaz, a Rita, ela é mais pastora do que muito pastor que eu conheço. Eu falo, glória a Deus pela Rita, Senhor. Tanto potencial que Deus tem nos dado. E eu, em nome de Jesus, quero fazer um apelo para a gente liberar esse potencial. É um potencial muito grande que nós temos. Potencial. Apareça a comunidade evangélica cristã de Cabo Frio. Quem é dos mais antigos já sabe, mas eu vou falar para os mais novos. Essa igreja, uns 8 anos atrás, talvez 10 anos atrás, ela estava condenada à morte. Morte. Ela iria deixar de existir, como tantas igrejas deixam de existir. Um dia abriram a garagem, colocaram uma placa poderosa, mas depois sumiram. Era para ter acontecido com essa igreja. Houve uma sentença de morte contra essa igreja, mas Deus a manteve viva. Deus a manteve viva. Através da atitude de algumas pessoas, glória a Deus, aos trancos e barrancos em alguns momentos, mas foi Deus que manteve essa igreja viva. E Ele manteve essa igreja viva porque nós temos um grande potencial.
temos um grande potencial. Eu quero, em nome de Jesus, liberar esse potencial. Nós temos potencial para ter núcleo no Peró, nós temos potencial para ter igreja em Arraial do Cabo, nós temos potencial para ter igreja em Rio das Ostras, nós temos potencial para abrir em Macaé, nós temos potencial de ter uma igreja em Araruama, em Iguaba. A gente tem potencial, esse potencial está diante de mim. Mas o que tem o poder de sufocar esse potencial? De impedir o amadurecimento e a frutificação? São essas coisas que nós acabamos de falar. E quem sabe você precisa de fato pegar uma espada do Espírito e cortar esses espinhos que estão deixando você infrutífero na casa de Deus. Quero terminar com um dos meus versículos preferidos, João capítulo 15, versículo 16. Jesus de novo está falando para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Alguns, né? Mas que bom. Para você eu falo o seguinte, aliás, nem eu falo, Jesus vai falar com você agora. Porque Ele falou com os seus discípulos e nós também somos discípulos de Jesus. Ele falou o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e que fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Foi Deus que nos escolheu, Ele nos designou, Ele nos direcionou para darmos fruto, e esse fruto permaneça em nome de Jesus. Nós precisamos frutificar, queridos. Nós precisamos frutificar. Seu grupo familiar precisa frutificar. Você tem um potencial, querido dirigente, no mínimo 30 por 1. Profetizo isso sobre a tua vida, sobre seu grupo familiar, desse grupo familiar que está aos trancos e barrancos. No mínimo 30 grupos familiares. 30 grupos familiares são quase 200, 250, quase 300 pessoas. Esse é o potencial que Jesus fala para nós. Mas quem sabe você vai chegar a 60 por 1, quem sabe através desse grupo familiar, mais 60 grupos familiares venham a existir. Quem sabe desse um grupo, 100 grupos familiares venham a existir. O tamanho da nossa igreja agora, porque o seu grupo familiar, segundo a Bíblia, tem esse potencial em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, eu te agradeço, porque o Senhor decretou sobre nós, que quem é uma boa terra, o Senhor não colocou dúvida, não colocou uma possibilidade de fracasso. O Senhor falou, mas alguns são uma boa terra, e uma boa terra não tem jeito, ela vai dar fruto 30, 60, 100 vezes mais. O Senhor não falou, é possível. O Senhor falou, já é 30, é 60, é 100 vezes mais. Senhor, obrigado pelo potencial que o Senhor tem dado a nós. Senhor, obrigado porque essa igreja já experimentou momentos que esse potencial se demonstrou mais, mas ele ainda está aqui. O potencial de ganhar milhares de pessoas, já com esse número, com esses 246 pessoas que temos neste salão, tem o potencial de pelo menos 7.000 e tantas pessoas. Se é que o nosso coração é uma terra boa, mas eu tenho conhecido algumas pessoas de tão de perto, e eu sei que nós temos muita terra boa, adubada, pessoas, Senhor, que não se deixam levar pelas preocupações deste mundo. Senhor, todo dia, aqui vai ser amanhã, e o Senhor não arruma emprego, que já depositaram a sua fé no Senhor, que já acreditaram no Senhor, que falou nesse texto mais que 5 vezes, não se preocupem. Por mais que você se preocupar, você não pode acrescentar 1 hora sequer na sua vida. Não preocupa, meu filho, eu vou cuidar de você. Pessoas que já olharam por trás do engano das riquezas. Nós queremos ser prósperos, Senhor. Eu quero ser próspero a cada dia mais.
Mas eu não vou cair no engano, na farsa, na ilusão das riquezas. Eu já vi pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. Eu já vi no jornal filho de rico matar os próprios pais. Porque é um engano, uma farsa, é uma ilusão. Esse país ainda está iludido pelas riquezas. Mas nós temos o Espírito Santo. Senhor, os anseios de outras coisas. Tem tantas coisas legítimas, mas será que vale a pena? Senhor, os prazeres dessa vida. É verdade, a vida tem coisas tão gostosas, Senhor. Mas no final das contas, não vai fazer diferença. Obrigado porque o Senhor não é um Deus chato. A gente pode se divertir bastante. A gente pode desfrutar das coisas boas, mas elas não podem sufocar a palavra. Essa busca frenética pelos prazeres. O Senhor nos ajuda a liberar o potencial. Nos ajuda a liberar o potencial, Senhor, em nós. O Senhor nos escolheu para darmos fruto. O Senhor já viu esse potencial, por isso fomos escolhidos. Não é à toa que nós estamos aqui nesta noite. Nós fomos escolhidos. Senhor, libera esse potencial, nos ajuda, meu Deus. O potencial, Senhor. 30 por 1. Potencial de 60 por 1. Não é utopia, é a tua palavra. Senhor, nós chamamos à existência as coisas que não são como elas já fossem. Nós chamamos à existência 7.380 pessoas. Aleluia. Que é o potencial das pessoas que estão neste salão agora. No mínimo, nós chamamos à existência uma igreja de no mínimo 7.380 pessoas. Porque essa é a tua palavra, essa é a medida mínima do reino de Deus. Senhor, nem me atrevo, Senhor, a fazer as contas com 60, com 100. Mas nós chamamos a existência os 7.380 pessoas. Meu Deus, glória a Jesus. Eu libero o potencial sobre cada dirigente de grupo familiar. A história que alguns estão escrevendo não é a história de Deus. O potencial que você tem, você foi escolhido por Deus. Aleluia. E a medida que Deus te dá é 30 por 1. Oh! Corta, querido, os espinhos que estão sufocando, asfixiando a palavra de Deus na sua vida. E libere o seu potencial. Sejam elas preocupações, sejam eles engano das riquezas, sejam eles anseios, sejam eles prazeres. Deus te chamou para muito mais do que essa vida. Libera o potencial.
Quero te convidar para você ficar de pé. Eu estou animado com essa igreja é fantástica. Essa igreja é única. Essa igreja é animadora. Eu sinto prazer de ser pastor dessa igreja. Essa igreja é fenomenal. E o que nós estamos vivendo é apenas o começo. Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, mas faça isso com ousadia, de orar pela pessoa que está ao seu lado. Você profetizar potencial. Você já tem matéria-prima para profetizar sobre teu irmão, mas não sei orar. Profetiza 30, 60, 100 vezes mais. Eu profetizo, os espinhos estão desaparecendo da sua vida. Eu profetizo que o potencial está sendo liberado sobre a tua vida. Você viverá um novo tempo na sua vida. Você vai crescer, você vai frutificar. O que você não experimentou até agora vai acontecer, porque estamos liberando um potencial sobre nós. Potencial bíblico, potencial segundo a palavra de Deus, a promessa de Jesus. 30, 60, 100 vezes mais. Se em 2013 a coisa não aconteceu, vai acontecer em 2014, porque estamos liberando potencial. Eu libero o potencial sobre os dirigentes de grupo familiar. Eu libero o potencial sobre os supervisores de setores. Eu libero o potencial sobre os supervisores de área. Nós liberamos no mundo espiritual o potencial que há no Jardim Esperança, o potencial do núcleo de São Pedro da Aldeia. Nós liberamos o potencial sobre os 10 grupos do Peró. Nós liberamos 30, 60, 100 vezes mais. Nós liberamos o potencial sobre os 3 grupos de Arraial do Cabo. Potencial, potencial, potencial. Nós liberamos sobre o núcleo de Búzios, sobre os 2 grupos familiares. Liberamos o potencial 30, 60, 100 vezes mais. Oh! Aleluia. Eu creio. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Eu acredito no seu potencial. Fala com fé para a pessoa que está ao seu lado. Eu acredito no seu potencial. Nós temos um grande potencial. Aleluia. O nosso potencial me anima em nome de Jesus. A fé é certeza de coisas que não vemos ainda, mas eu já vejo o potencial. Não se transformou em números ainda, mas o potencial já existe. Os 7.380 pessoas já existem, aleluia. Eu já posso ver com os olhos da fé. Glórias a Jesus.